Muito prazer, sou Jonatas Manhães, trabalho com política desde 2012, atuando há mais de 10 anos no mercado. Meu colega de bancada aqui também, o Gabriel Peixoto. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Jonatas. É um grande prazer estar aqui com você, dividindo essa jornada pelo marketing político, com esse novo quadro aí, o Xadrez Eleitoral, que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre o cenário para a eleição presidencial de 2026, para começar. Mas lá para frente a gente vai falar de mais coisa, vai ter novos formatos, se Deus quiser, vai dar super certo aí. Muito bom, pessoal. E o Xadrez Eleitoral, ele veio para poder a gente falar não só o cenário de 26, mas também desdobrar, né, em várias outras oportunidades que a gente também dará, também, né, o Gabriel, aos políticos poderem estar participando conosco, falando sobre política, falando sobre estratégia política, todo o cenário, seja ele desde vereança até o cenário nacional de Brasília. E conta um pouquinho, Gabriel, como é que a gente desenhou o xadrez eleitoral e fala um pouquinho melhor pra gente aí. A ideia do xadrez eleitoral veio do paralelo que existe entre as estratégias do jogo de xadrez e as estratégias da realidade político-eleitoral, de uma maneira geral. Então a gente formulou esse quadro no seguinte formato: vão ser 6 episódios e cada episódio será equivalente a uma peça do jogo de xadrez. Hoje a gente vai começar falando sobre uma das peças mais importantes do jogo de xadrez, que seria o equivalente à rainha no que se refere à eleição presidencial. Hoje a gente vai conversar sobre o estado de Minas Gerais. Bacana. Para a gente fazer uma introdução geral assim, o estado de Minas Gerais, desde a redemocratização, sempre foi um estado determinante. Todo presidente que venceu em Minas, venceu a eleição presidencial, apesar de Minas não ser o maior colégio eleitoral do Brasil. Entendi, legal. E sem muita delonga, né, Gabriel? Nosso convidado especial de hoje, que está aqui participando do nosso quadro, o primeiro quadro, é o Matheus Zani, que trabalha há 25 anos de comunicação e especialista em construção de reputação e gestão de crise. Seja bem-vindo, Matheus Zani. Bom, pessoal, primeiro prazer estar com vocês aqui. Prazer, Gabriel, eu, Jonatas. Pessoal, é muito importante nesse programa de vocês, essa iniciativa que vocês tiveram, de muito enriquecimento para o mercado do marketing político e para os profissionais aí que estão também buscando, né, informações sobre o marketing político. E aqui eu tenho certeza que essa entrevista vai ser um grande canal aí para muita gente tirar muita dúvida aí e saber, né, o desfecho de muitos mitos aí de Minas Gerais, né? Matheus, antes da gente dar, a gente fez, né, elaborou um roteiro, mas a gente gostaria um pouco que você pudesse contar, né? Eu particularmente gosto muito do storytelling, gosto de conhecer muito as pessoas. Dá um breve depoimento pra gente, com quem é o Matheus, como é que você começou a sua carreira, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa jornada até o presente momento, né, em 2025 pra gente. Bom, Jonatas, eu comecei na área musical, né? Eu tinha uma produtora artística e aí eu tinha uma escola de música que eu montei no sudoeste de Minas, que se tornou a maior escola de música ali do sudoeste, que era o Instituto Feeling, que a gente era afiliado aí, uma das maiores escolas aí de música da América Latina, que era a MT, na época. E ali eu tinha uma produtora artística, então eu pegava os alunos ali, desde o cara que não sabia cantar, que não sabia, né, nem pegar no instrumento ou no microfone, a gente treinava ele, e aqueles que a gente via que tinha a possibilidade de crescer e tudo mais, a gente incentivava. E aí tinha um estúdio de gravação, a gente produzia, né? Gravava o CD, gravava o DVD e preparava o artista para o palco, né? Então, dentre desses aí, passaram diversos artistas lá pela minha escola. João Pedro Cristiano, o Pelado do Charlie Brown Jr., enfim, diversos artistas locais também aqui na região, em Minas Gerais, que passaram por lá. E aí eu me especializei muito nessa questão de construção de reputação. E artisticamente falando, o político, ele também é um artista, né? A construção de reputação ali do nome dele, das formas como que a gente vai fazer conexão com o público, não é muito diferente de um cantor, né? Porque a gente tem que trabalhar o storytelling dele, trabalhar as bases dele. As pessoas gostam muito disso, dando um exemplo, até fazendo um paralelo aí com o Gustavo Lima, né? Que tava querendo ser candidato a presidente aí, mas que o cara tem um storytelling violento, né? De história de vida e tudo mais. E aí na pandemia, cara, a gente parou o mercado, né? Parou tudo, foi uma crise, assim, que a gente nem gosta de lembrar na época. E eu era muito militante, né? Tinha participado de
algumas campanhas, mas na parte de militância, via, né, muitos erros ali que aconteciam nas campanhas. E eu tava lá na minha escola, porque tudo que eu tinha era voltado na música. Então tinha o estúdio, tinha a escola de música, tinha os shows, tinha o escritório que vendia os shows, tudo. E parou tudo. A gente achou que ia durar 2 meses, cara, e durou 2 anos e meio, né? E foi o primeiro setor que parou e o último que voltou, né? A classe artística foi demonizada aí, né? Nessa época, que era causadora das mortes do Covid, se o pessoal lembrar aí. E isso trouxe muito trauma pra nossa classe, cara. Então tinha cara ali que ganhava 30, 40, 50 mil reais. Quando veio do dia pra noite, tava ganhando 600 reais do governo, né? Gente que tava pagando aluguel, parcela de carro, parcela de casa e tudo. E na verdade, cara, o país inteiro ali consumiu os produtos, achou bonito, né? O pessoal tá fazendo live, tudo. Mas 90% não conseguiu se reinventar, não. Quem ganhava grana nas lives eram os famosos. Quem não era, ficava mendigando aí. Então foi um trauma muito grande. E um dia eu tava lá na minha escola, uma professora de canto falou pra mim, falou, cara, você sempre mexeu com política, essas coisas, tudo. E é muito bom no marketing, tudo que você faz. Por que você não vai envolver com esses negócios de fazer campanha? Ela nem sabia o nome. Eu falei assim, não, vamos fazer. E viver aquele start na cabeça foi aonde o primeiro contato que eu tive, né, com a educação do marketing político, assim, especializado nessa área, foi com guia, né, do marketing político. Tanto que eu tô no guia até hoje, já faz uns 8 anos que eu tô no guia do marketing político lá, do Marcelo Vitorino. E aquilo ali, cara, eu tenho hiperfoco muito grande, tudo que eu faço, quando eu sou baterista, né? Então quando eu estudava bateria, eu ficava 12, 13 horas por dia estudando. E aí eu troquei isso pelo marketing político. Então eu ficava, cara, virava à noite, eu gostava muito, né, cara? Então eu ficava estudando. E uma campanha que eu tinha feito lá no passado, para prefeito, para executivo, só que a gente tinha feito só a parte de filmagem também. Esse prefeito perdeu na época, né? Ele foi lá na escola e foi me chamar para fazer a campanha dele. E eu peguei e falei assim, olha, eu aceito fazer sua campanha, só que eu quero ser o marqueteiro da campanha. Eu falo assim, eu falo marqueteiro, cara, porque hoje virou modinha, a gente falou estrategista, não sei o que, todo mundo, né? Eu já sou da onda do João Santana, eu acho que a gente tem que falar, é o marqueteiro mesmo. Não precisa ter medo de ficar falando, não, é o marqueteiro. Então eu falei, não, eu pego se eu for o marqueteiro da sua campanha. Aí os caras assustou, né? Falando, você sabe mexer com isso aí? Falei, não, sei, pô, e a gente consegue um resultado. E aí foi uma reunião extensa ali. E na época, cara, pra você ter uma ideia, a escola, tudo parado, eu banquei todo o meu corpo ali, os professores, tudo ali na época, cara. Pagou as aulas de todo mundo, porque não é porque a escola parou e aí cada um por si, né, cara? Igual foi muitos lugares fizeram, inclusive muitos escritórios aí artísticos, né? E eu tinha uma grana guardada, então toda essa grana eu acabei com ela pagando o salário de todo mundo, pra honrar com todo mundo, que eu não achei justo o time, né? A gente passar dificuldade, então eu falei, ó, nós estamos no mesmo barco, vai todo mundo junto. E aí acabou grana, acabou tudo, cara. Tava um cenário caótico, tudo, e eu fechei essa campanha. Na época, resumidamente, assim, na época eu fiz essa campanha, o cachê que eu fechei, cara, ele foi metade pra comprar um celular, porque eu não tinha já, o meu já tinha ido pro saco, e a outra metade foi pra fazer compra do mês e pagar umas dívidas. Você tem ideia da situação de crise. Então eu fiz a campanha inteira, sozinho, sem equipe, com celular. Não recomendo ninguém fazer isso, mas na época era o que tinha. Eu recomendo o seguinte, se você não tem saída pra fazer nada, cara, você vai lá e faz, que depois você melhora. Então primeiro você começa, depois você melhora. Então era a única saída que eu tinha. Então eu fiquei 45 dias ali trancado no estúdio, saía só correndo pra captar coisa na rua, voltava e estudando a região e tudo. E resultado foi que a gente teve uma vitória ali, conseguimos virar a campanha e a gente conseguiu ter a vitória. E foi uma coisa, um marco muito grande, assim, cara, na minha carreira, sabe? Foi uma coisa que eu falei, não, é isso mesmo que eu... Foi pra isso mesmo que eu vim e eu gosto disso. E aí eu comecei a me aprofundar mais, fazer os cursos Fincop, fui nos imersões que o Vitorino fez, fiz o Comunicação Governamental e aí fui correndo atrás de tudo aí, com várias pessoas também. Sem dúvida alguma, Matheus, você falou um ponto muito bacana aí, cara, que assim, a gente pega o celular e faz, né? Ou seja, a gente primeiro começa e depois a gente melhora. Cara, isso teve até uma trend, né, o Gabriel, recentemente, que as pessoas, muitos políticos postaram. Primeiro você começa, depois você melhora. Isso é muito interessante, o que o Zani acabou de falar, porque aqui na empresa mesmo, né, eu mesmo já peguei, assim, dentro de uma campanha, com o próprio iPhone. A gente pegava o iPhone e, apesar de ser fotógrafo e tudo mais, a gente não estava mais já exercendo, à época, Gabriel, a função, e a gente se torna líder de equipe, né, o Zani, porque você acaba tendo esse conhecimento, né, de poder ter, assim, a produção audiovisual, como faz, o que faz, e aí, assim, a gente já pega o telefone, a gente já enxerga de uma forma diferente. Não sei se você
teve essa mesma sensação, assim, entendeu? Mas, Gabriel, fala pra gente, a gente tem perguntas pro nosso convidado? Tem. Vamos lá. focar um pouco agora no tema. Matheus, falando um pouco sobre a importância do Estado de Minas, né? O que explica essa importância do Estado? Por que o presidente que ganha em Minas ganha a eleição de presidente da República? Bom, Gabriel, isso é uma pergunta muito interessante e é muito boa para que quem, né, não sabe desse fato aí já conhecer. Minas Gerais, cara, ela é um Brasil em miniatura. Minas Gerais é o segundo estado que tem maior divisas com outros estados, né? Ela faz divisa com 7 estados, para você ter uma ideia. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Se você olhar o tamanho da extensão territorial do estado é enorme, né? É um dos também maiores estados do Brasil e ela tem 4.727 quilômetros de extensão com cada divisa. Se você vê o tamanho do estado e o tanto de divisa que ele faz, Minas Gerais ele se torna uma amostra de pesquisa muito interessante para o país. É o segundo maior colégio eleitoral, só que o estado, por ele ser muito grande, vou dar um exemplo para você. Eu tô aqui no sudoeste mineiro. A minha cidade aqui, ela é a 15 quilômetros da divisa com o estado de São Paulo. A minha região aqui, ela pensa muito mais, né? Ela se conecta muito mais com o interior paulista, com a forma de pensar, porque a gente está a 320 quilômetros da capital paulista e estamos a 450 quilômetros da capital mineira. Só pra você entender o tamanho do estado, cara. E aí a gente tem muita influência aqui do interior paulista. O mineiro que pensa aqui nesse sudoeste mineiro é totalmente diferente do mineiro que pensa lá com a divisa da Bahia, por exemplo. A cultura é diferente, né? O arquétipo cultural ali é totalmente diferente, as tradições são diferentes, apesar de Minas ser o estado, né, do pão de queijo, né, ser batizado cafezinho, queijo, pão de queijo, e cada região em Minas, o pão de queijo é diferente também. Então o pão de queijo nosso aqui, algumas regiões eles chamam de biscoitão, lá no Triângulo Mineiro é o pão de queijo doce, lá em BH já é o pão de queijo especial, que é aquele mais com massa, né, que é ali no central, né, na região central de Minas. Então, só na culinária, cara, a gente já tem uma diferença grande. E você pega cada região ali do estado. A gente tem o Triângulo Mineiro, a gente tem o Alto Paranaíba, a gente tem o Noroeste Mineiro, o Nordeste, o Vale de Jequitinhonha, o Rio Doce, ali, região do Rio Doce, que a gente tá fazendo divisa ali com o Espírito Santo também. Região da Mata, região central, sul de Minas, centro-oeste de Minas. Cada pedaço desse aí, cara, o mineiro, ele pensa diferente. Ele é mais influenciado pelos estados que estão ali, junto com as divisas também. Então, o pessoal do Triângulo Mineiro ali, que já vai chegando mais perto ali do Mato Grosso do Sul, né, com um pedaço do Goiás também, com o Distrito Federal. Você vai vendo ali, cara, que o mineiro nessas regiões já pensa uma política de um modo diferente. Então, se você olhar o estado inteiro, ele tem uma amostra, cara, do país inteiro. Ele tem uma amostra ali do norte ali, de como o cara da Bahia pensa, ele tem uma amostra de como o paulista pensa, e já vai descendo aqui mais pro sul, né? Se você olhar para um lado, você já vê, vai chegando ali perto das divisas, como o carioca pensa na questão de política, que aí já vai, vamos dar um exemplo aqui, né? Às vezes o cara que tá ali, mas na região perto do Rio, o cara pensa muito em segurança, né? Agora aqui no sul de Minas tá muito em segurança por causa do preço do café. O café, ele foi a R$ 2.500 a saca, e a nossa cultura aqui, né, é o café. É uma região alta, boa para plantação de café, e hoje, se você pegar um caminhão pequeno de café aí, ele vai sair R$500 mil, pra você ter uma ideia. Então os políticos agora já estão tudo se reunindo, pautas com a polícia militar, polícia civil, tudo. Então estão pensando muito nisso. Já lá em cima, às vezes o mineiro ele já pensa mais no cuidado, no acolhimento, tá precisando de mais, vamos dizer assim, um lado social, né, do estado. Então, Gabriel, Minas Gerais, cara, ele é meio que uma amostra. O que deu certo aqui dentro, ele pode refletir no resto do país inteiro. Perfeito. Bacana demais, né, Gabriel? A gente poder conhecer um pouco mais a região do nosso país, né, dos outros estados, inclusive junto do nosso convidado, Matheus Zani. É muito bacana, né? Sem dúvida. Matheus, para ver se eu entendi, então. Quem faz uma estratégia de campanha vencedora em Minas está construindo uma estratégia de campanha vencedora em outros estados para além de Minas. Não, pode-se dizer que presidencialmente, né, numa campanha presidencial, ele tem uma amostra de tudo, entendeu? Então vamos dar um exemplo aqui. O que o cara vai fazer lá no norte, se ele testar, talvez aqui no estado de Minas, rodando uma pesquisa, o que reflete no norte de Minas ali,
porque o norte de Minas é uma região carente, cara, uma região pobre, é diferente do sul de Minas. Então o que ele vai fazer no estado inteiro aqui, ela pode sim se refletir no resto do país. Então, ou seja, quem se prepara bem dentro do estado ali de Minas, ele consegue ter uma ascensão muito maior, né? Então, assim, tem uma probabilidade maior de sair eleito, não é isso? Sim, exatamente. Matheus, você como marqueteiro mineiro, o que você tem percebido das tendências latentes em Minas Gerais para 2026? Você acha que tem alguma tendência que já é possível perceber ou ainda está muito cedo? Bom, Gabriel, vou falar uma visão pessoal minha, tá? Minas Gerais, cara, hoje ele tem os maiores influencers aí, vamos dizer assim, do Brasil. Tem o Nicolas Ferreira, que todo mundo conhece, que o cara virou um ícone aí da comunicação política, né? A gente tem o Cleitinho Azevedo, que é outro grande influencer aí, né? Político, senador. O Cleitinho, inclusive, conseguiu eleger o irmão dele para prefeito de Divinópolis e o outro irmão para deputado estadual. Só pra você sentir a pegada do cara. O cara é potência. Não, bicho, e o irmão dele mudou a comunicação também ali na região de Divinópolis e tudo mais. Mas a gente também, do lado, né, pra esquerda, a gente tem o Janones, também é mineiro ali e faz um estardalhaço aí, né, cara? E tem a Lohana também, a deputada Lohana, cara, que ela era vereadora de Divinópolis. E hoje ela virou deputada estadual também, seguindo a trajetória. E o inimigo comum dela lógico, o Cleitinho Azevedo, né? Então, da mesma cidade, os dois cresceram ali, a Lohana faz uma comunicação muito boa. A minha visão é a seguinte, o PSD, ele venceu com o Fuad, né, na capital, né, em BH. E Minas, no passado, no governo, para a campanha de governo, o PSD era o Calil, e o Calil estava com a esquerda, com o Lula. Mas hoje eu vejo que existe uma tendência muito grande, até após o próprio Kassab lançar o Ratinho Júnior, né, como pré-candidato à presidência, tudo, eu sinto que já eles estão moldando, né, para apoiar mais a direita aí no estado. E eu sinto que o mineiro ali, muita gente ali, tanto que hoje, na data de hoje que a gente está fazendo com essas pesquisas, né, com o governo caindo aí, aprovação e tudo mais, eu acredito que a tendência para a direita vencer em Minas pode ser maior. Zane, conta pra gente um pouquinho. A questão do governo Zema. É claro que ele está se demonstrando ser um governo opositor ao do governo Lula, né? O Zema ser candidato a presidente de 2026. Né? Considerando essa percepção, né, dos mineiros sobre o governador, você acha que o Zema lançar a candidatura teria chances de ganhar no estado de Minas Gerais? Qual é a sua opinião? Como é que você vê esse cenário? Cara, eu tenho certeza que o Zema ganharia em Minas, sim. O Zema, ele pegou um estado, cara, do governo Pimentel, né? Vamos sem ideologia agora, sem nada. Ele fez a campanha dele, ele iniciou a campanha com 1% de aprovação, a primeira campanha dele. 1% estava naquela onda do bolsonarismo, né? Da disrupção ali. E o Zema entrou como um outsider ali, não era da política, não tinha nada com política, ele era só um empresário que queria melhorar o estado. E eu sei que naquela época, com o bolsonarismo muito em alta, o Zema, faltando ali uns 10 dias para a campanha, foi onde ele assumiu a camisa do Bolsonaro, vestiu e sou Bolsonaro e tudo mais, sou direita e vamos para cima. E o cara cresceu, velho. Em 10 dias ele virou o jogo e foi para a ponta e ganhou. Porque existia uma necessidade ali do mineiro, porque o estado estava, né, cara, sucateado, ainda continua, né, com a dívida altíssima. Mas o estado não tinha rodovia, não tinha nada, cara. Tudo quebrado, servidores com salário atrasado, prefeituras, né, sem receber verba, enfim, tava um caos. E aí o mineiro, ele precisava dessa virada de chave. O Zema veio já com uma visão mais, né, de empresário, que eu acho o Zema um ótimo empresário, mas na articulação política ele não é tão bom. Mas o Zema, ele fez a primeira gestão, eu que sou mineiro aqui dentro do estado vendo, foi boa, sem viés ideológico, né? Foi muito boa. Aí ele veio para a reeleição, conseguiu se reeleger com uma aprovação, né, muito boa. Foi para ele, eu acho que foi uma campanha muito difícil, porque o cara enfrentou o Calil, pô. E o Calil é desbocado e não tá nem aí com nada. Inclusive na AMM, né, na feira da AMM aqui da Associação dos Municípios Mineiros, eu vi uma discussão ao vivo do Calil com o Zema e foi a primeira vez que eu vi o Zema sem chão ali, cara, sabe? Tipo, que ele perdeu, que ele saiu do salto e
e foi pro embate, né? Então, assim, eu achei até interessante falar, o homem também briga, sabe? Mas eu acho, cara, agora ele vai mandar o candidato dele aqui pro governo de Minas é o Matheus Simões, que é o vice dele. Já estão articulando, trabalhando muito forte nisso. E eu acho que o Zema tem, sim, grande chance de ganhar aqui no estado de Minas, né, para presidente. Eu acredito, agora eu vou dar uma opinião minha, que a comunicação dele deveria só mudar um pouquinho, porque assim, ela foi exemplo muitos anos ali do primeiro mandato. O Zema chegava, ó, pão de queijo, tô aqui com meu copo de café, vou comer uma manga no quintal, e mostrar esse lado que a galera não mostrava muito. O Zema ele mostrou de uma forma muito legal, só que eu acho assim, cara, já deu também, sabe, cara? Tem que mudar um pouco. Todo ano ele vai lá no pé de mangueira, no quintal dele, arranca uma manga lá, descasca a manga e fala um negócio. Então, assim, já meio que ficou clichê. Então, eu acho que eles deveriam dar uma apimentada na rede dele, sim. Entendeu? Porque numa campanha presidencial, né? A pessoa tem que se sentir representada por ele. O mineiro ali, ele pode usar o case de Minas de muita coisa que ele fez aqui, mas que também tem um lado muito grande de oposição, de algumas coisas que ele deixou a desejar, né? Então, questões de articulação política, então acho que ele talvez ainda perca por conta disso. Mas em Minas Gerais o Zema leva. Bacana, bacana. Inclusive, o que você falou, né? A questão da comunicação mudar. A gente vê muitos políticos, né, na sua comunicação, eles meio que têm medo de mudar quando acerta o primeiro viés, né? Então, eles optam de continuar. E como é que você vê essa questão? Porque, assim, é claro que a gente busca inovação, mas é aquela questão do trend, né, cara? Tem político que toda trend ele acha que ele tem que mergulhar. E eu já sou um pouco... Se eu pudesse fazer um movimento, olha, combina com você, a gente entra. Não combina, deixa passar, porque não faz muito sentido, né? Exatamente. E aí a comunicação é isso, é como você se comunica, né? É como que o outro lado, a outra parte, o eleitor, ou o munícipe, ou as pessoas que vão estar vendo aquele conteúdo, vão receber, né, Gabriel? Uma questão que comunicação é o que a outra pessoa entende, não do que eu estou querendo falar. Eu entendo muito dessa parte. Sim. Às vezes a gente pode falar N coisas, mas que, na verdade, a outra pessoa não está entendendo, né? Então, é muito importante, né, falar sobre isso, essa parte da comunicação. Por isso que eu acho que a comunicação governamental ela é um pouco diferente do que a gente faz do período eleitoral, né? E também diferencia um pouco do que é o mandatário, às vezes, do poder legislativo e do executivo, né? Exato, totalmente. Tanto que aqui em Minas, mesmo se você for pegar o Cleitinho, né, ele já tá meio que se lançando já pré-candidato ao governo, mas aí, se eu não me engano, foi a Quest, fez uma pesquisa, o Nicolas aparece 10 pontos na frente dele, né? Então, assim, será que para governo a pessoa que é um cara que fica gritando ali e tudo, igual o Cleitinho fica, ou ele já quer mais um gestor, né? Apesar de que o Nicolas também é muito novo, né? Mas aí ali do lado você pode, entre viés ideológico e tudo, o Nicolas ainda parece ser um pouco mais, vamos dizer assim, ele tem mais argumento que o Cleitinho, né? O Cleitinho já ele já gosta de gritar muito ali, ele vai lá, que nem teve o lance do pedágio esse tempo atrás, foi lá, pegou uma máquina, cara, para abrir um desvio do lado do pedágio, brother. Ele é muito louco nessa questão aí. Então, assim, o Nicolas, ele faz, né, a comunicação dele, ele tem o viés ideológico dele e ele apareceu em primeiro lugar. Então, será que isso aí é uma tendência de que essa campanha já vai ser ideológica de novo? Tem essas questões. Agora, sobre a questão de trend e isso aí que você falou, Jonatas, eu acho muito interessante também. Compacto com você nessa questão. Vou dar um exemplo do dia do prefeito. Foi dia 11 aí, né? Galera, hoje é o dia do prefeito, tem que falar do prefeito. Cara, vamos lá. Tem alguma pesquisa de aprovação? Como está a popularidade do seu prefeito? Aí você vai jogar o dia do prefeito lá na rede, vem o povo sentando bambu no cara, porque o cara já tá grilado com o cara, e você quer entrar numa trend porque todo mundo entrou, porque os outros municípios fizeram e a gente não fez. Então isso me dá um ódio, cara. É aí que eu te falo que é a hora que você tem que fazer, os outros municípios fizeram, a gente não fez, legal, e aí? Entendeu? Então, mano, sai andando, porque você tem que preparar a comunicação do cara para ele fazer uma trend. Não é simplesmente jogar o cara. Eu agora tô com o prefeito de uma cidade, cara, ele é um amor de pessoas. Não tem noção tanto que ele é humilde, tudo. Tô fazendo de uma cidade aqui vizinha, mas ele nunca fez vídeo. Então, aqui, ó, nos 6 primeiros meses de comunicação, que tem as etapas da comunicação, vamos treinar a fazer vídeos, ó. Então, os roteiros
são mais tranquilos. Só que pra cidade, isso já é uma coisa do outro mundo. Ele não precisa fazer igual o Rodrigo Mangas, dar um tiro pra cima, sair correndo e pega o cara, bota na cabeça, sai jogando bota na cabeça e tal, tal. Não, porque ele tá preparando o seu município para começar a entender isso daqui 2 anos. Porque a gente tem 4 anos de mandato, cara. Então acho que a maior guerra que a gente tem é a ansiedade. E esse termômetro, esse gomo da corrente, infelizmente, esse elo a gente tá sozinho com a nossa equipe. Então só que ele é um elo que pode ser menor, só que é um elo mais forte. Então você pode deixar ele forte ou não. Então é uma responsabilidade muito grande, cara. Não é porque todo mundo tá fazendo trade que você tem que fazer. Mas na mudança de comunicação, eu acho interessante se olhar, por exemplo, a comunicação do Tarcísio. Ele já mudou, entendeu? Ele deixou ela mais dinâmica, ele tá deixando ela com mais efeito ali, entregando as obras, tá mostrando mais energia, mais força e tudo mais. Por quê? Porque passou uma etapa da comunicação. Estamos a 3º ano de mandato dos governadores, né, cara? Já entramos no 3º ano de mandato. Então, certamente o estrategista dele já fez ali os primeiros 6 meses, né? O projeto que a gente já sabe, né? Micro, macro aí de comunicação e tudo. Então, ela tem as fases. O que a gente não pode fazer, e eu deixo esse recado aqui, é pular a fase, né? Porque o candidato tem que se preparar para fazer um vídeo desse. Ele não vai virar ator do dia pra noite. Como eu trabalho com artista, um ramo artístico, há 25 anos, 27 anos, você não pode pegar um cara simplesmente, nossa, você canta bem, e jogar o cara no palco. Arrebenta com o cara. Então isso é a trend. Até porque ele pode cantar bem no backstage, mas quando vai pro palco... Porque o que acontece? Quando você vai pra uma trend que mesmo que você não é natural, que você não vai dizer, pô, galera, estamos aí aqui, eu vou beber aqui com a minha xícara, que você já fica falando, travando e tudo ali, já soa plástico, já soa falsidade, né? Não, o cara tá fazendo um negócio forçado que não quer. Isso não conecta, a gente sabe que não conecta. E aí é um erro que eu vejo, né, cara? Aí eu entro já em alguns divergentes aí, eu entro em divergência com algumas opiniões nessa questão. Ah, os 3 primeiros segundos, não, tudo bem, cara, mas pra realidade daquele município ali, que tem 5 mil habitantes, cara, se o prefeito aparecer, oi pessoal, tudo bem? Estou aqui tomando meu café aqui na minha casa e já eu vou lá ver aquele mataburro lá que a gente tá consertando lá. Vocês vão ver que legal. Vai todo mundo parar pra ver, cara, porque não tinha isso na cidade. Então são as fases. Se quando chegar nessa cidade, e aí é o que eu te falo, pega um pedaço de pau, vamos fazer uma trem, chama atenção, dá uma paulada na cabeça do prefeito. Que isso, prefeito? Não, isso aqui é o pau do mataburro que a gente tá arrumando. Tudo bem, só que você precisa comunicar com as 5 mil pessoas só do seu município, porque no ano que vem, na próxima eleição, você vai vir para reeleição. Você não precisa encher sua rede com 50 mil negros ali que não é da sua cidade. Então, a sua missão já tá errada. Você não tá comunicando com quem vai votar em você. O cara da cidade vizinha não vai votar. Aí é coisa para inglês ver e pra marqueteiro ficar postando aí release de nossa, olha que legal a rede do cara. Não, mas não é. É estratégico. Eu fiz as redes de vários candidatos meus ali. Tem 3 mil, 2.500 seguidores, mas a cidade tem 5 mil, 4 mil habitantes. Por que eu quero comunicar com mais gente? Não, tem que comunicar pro cara pra eleição. Fizemos reeleição, o Daniel foi um caso dessa última eleição que a gente fez lá que foi o case selecionado também. Ele foi esse caso. A gente trabalhou ali os anos anteriores na reputação dele com os seguidores que a gente precisava comunicar e a gente teve a maior vitória na história da cidade. Isso com 3 oponentes aqui pesadíssimo, grupo dividindo, enfim, cara. Então a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. Daniel tem pretensão para sair deputado? Ainda não. Então, vamos seguir o fluxo, vamos continuar ali. Se ele tiver pretensão, pô, já vamos fazer estratégias aí para ir aumentando a rede. Que é o que aconteceu, que foi um problema que aconteceu lá no passado, não sei se vocês lembram, na Prefeitura de Curitiba, né? O Brasil inteiro começou a seguir a rede da Prefeitura de Curitiba, porque os caras põem aqueles efeitos, Avenger e tal, pau quebrando e tudo. E aí você olhava ali na rede da Prefeitura de Curitiba, vamos dizer assim, 5% era pessoal da cidade. Aí precisava te falar de uma vacinação que ia ter no bairro, o cara lá no Manaus estava sabendo, mas o cara de Curitiba não. Verdade. Essa parte de comunicação eu prezo muito também, sabe, o Zane? Porque você falou uma coisa muito importante, assim, a questão dos vídeos, né? Você preparar o prefeito, ali, o mandatário, etc., ou o pré-candidato, enfim, porque o Reels, né, a gente sabe que o algoritmo do Instagram ele não é limitado e focado dentro da sua região. É uma coisa aberta. Então, Sim. Eu sempre toquei, Gabriel, muito isso com os políticos, né, com os assessorados que a gente tem ao longo da nossa carreira, e eu sempre bati isso na tecla. Eu falava, gente, para que viralizar um determinado vídeo que você vai ter 1 milhão, né, de views, e aí quando você vai fazer uma campanha, às vezes, por exemplo, no tráfego pago, né, eu também sou especialista em tráfego pago, na parte de impulsionamento de campanhas eleitorais e mandatos. Aí quando você vai fazer um público de remarketing daquele vídeo, quando você vai fazer
um público lá dentro da plataforma completamente poluído. Para eu conseguir falar com aquela pessoa da região, e aí o político fala assim, nossa, não tá dando resultado. Não tá dando resultado por quê? Porque você quer virar o popstar. Então o político, ele tem essa sina, né, cara, de querer ser o ator principal e achar que ele é o cara da mídia, né? É o ator global. Ele quer se transformar num popstar, ele não quer ser político, né? Então, às vezes eu sempre falo, olha, você tem que se decidir o que você quer ser, né, para trazer essa definição, entendeu? Pegando o gancho aqui, Dani, você falou muito sobre o Cleitinho, né, no viés ali, o Nicolas, que também é da região e vem muito para essa ascensão da questão da direita, né? Dentro da visão da esquerda, vamos dizer assim, você acha que tem alguma liderança nascendo no estado de Minas Gerais, né, que você possa avaliar e que possa ser forte no estado daqui a algum tempo? Como é que você avalia isso? Você acha que, assim, tanto a esquerda quanto a direita, como é que seria essa questão aí de poder ter essa crescente? Quem que, na verdade, está nessa ascensão, assim, para os próximos tempos, assim, do Minas Gerais? Eu gosto muito da Lohana. Eu acho que se ela continuar do jeito que ela tá crescendo muito. Ela, talvez essa próxima eleição, não sei qual que é a pretensão dela de sair deputada federal, né? Ou vai ser estadual novamente, mas a Lohana é um nome que tem muito para crescer aí no estado a longo prazo. Ela era vereadora de Divinópolis, aí ela cresceu, né, ali, já saiu de vereadora meio que igual o Cleitinho, que o Cleitinho era vereador também, pulou de vereador para deputado. E a Lohana era vereadora, só de vereadora para deputada estadual. E tá fazendo um trabalho ali com a esquerda muito bom. Eu acho muito interessante. Para mim, até melhor do que, né, o Janones, essa galera aí que já, né, tá dando muito escândalo aí já. Acho que a Lohana é um nome muito bom, cara. Seria uma Tabata Amaral aqui de Minas Gerais. Aqui. E aí você vê, assim, essa questão da Lohana, no modo geral. O que você vê de diferencial com a Lohana que, assim, a questão do Cleitinho, a questão do Nicolas, o que você vê? Você acha que o Nicolas ou o Cleitinho, eles já estão em um teto político ou, por exemplo, eles já chegaram em algum patamar que talvez o estagnassem ou não? Acha que eles têm que mudar a fase, ou seja, tem que ir para a próxima fase do jogo? Como é que seria, assim, sua visão? Em vista da Lohana, que tem o crescimento ainda para vir. Sim, não, a Lohana, cara, eu vejo muita coisa que ela se retroalimenta do Cleitinho. Igual Janones e Nicolas, vamos dizer assim. Ali aquela briga, Lula e Bolsonaro, um se retroalimenta do outro ali. O Cleitinho, lógico, tá anos-luz na frente ali, só que ela vem crescendo em ascensão. Aqui no estado de Minas, cara, eles ainda têm muito a crescer, sim. A gente tem mais de 16 milhões, né, de eleitores aqui no estado. Somos o segundo maior colégio eleitoral. Só que uma coisa que eu percebi, que eu tenho muita, né, que a gente tá do lado do estado de São Paulo, cara, o tanto de paulista que segue os caras, entendeu? E aí eu tô lá no Maranhão, o pessoal lá conhece o Cleitinho e conhece o Nicolas. Eu tô lá em São Paulo, conhece o Cleitinho, conhece o Nicolas. É incrível, cara, assim, o nome deles nacionalmente tá anos-luz, assim, na frente. Mas aí a gente vai para aquela questão que eu falo para você de regional, que interessa pra Lohana aqui no estado, né? O voto aqui, talvez ela não seja conhecida nacionalmente, nem seja interessante para ser, mas aqui no estado ela consegue ter essa projeção e nacionalmente eu vejo que o Cleitinho e o Nicolas estão crescendo ainda mais, né? O jeito do Cleitinho fazer, a pauta deles está bem definida, né? Cara, eles já tem as pautas bem definidas, tem as estratégias ali, já tem os ganchos, os gatilhos, já tem todas as técnicas. Só que o Cleitinho, a forma dele se comunicar com o povo, cara, eu acho muito engraçado ali, porque é povão mesmo. O cara, ele era feirante, eu não sei se você sabe disso, mas ele era feirante, cara. Ia pra feira todas 3 horas da manhã com o pai dele, né? Uma história bem bacana, né? Então ele sabe comunicar com o povão, entendeu? Daquela forma ali do rebelde, né, cara? Que ele usa muito, né? Então isso aí só cresce, cara. E quem não conheceu vai ver, se conecta com aquilo. Pô, o cara pega uma máquina pra abrir um desvio de um pedágio. Quem que não gosta disso, cara? Não, pô, isso aí me representa, conecta na hora, né? Que é aquela questão, né? O deles já estão, nacionalmente, estão bem fortes, né, bicho? E eu acho que futuramente esses caras aí, cara, né, falando mais pra frente, eles vão pleitear alguma coisa assim pra presidência.
Acho que eles estão fazendo um ensaio. Eu vejo muito como se eles estivessem no cenário testando, principalmente o Estado. Como você falou, você vai lá no Maranhão, vai no Pará, os caras eles estão numa ascensão de preocupar virar popstar e ser conhecido em todos os locais do país, para depois, então, eles falam assim, cara, será que agora eu já me estruturei a questão de vida, de todos os mandatos, de estar ali como senador e tudo mais, para depois, então, ele fala assim, não, agora sim, agora eu me preparei, não tem ninguém no cenário, né? Porque hoje fica muito conturbado. Você vê aí o Bolsonaro nessa questão de voltar a ser pré-candidato em 2026 com essa briga do Lula. Então, é uma coisa que vai virar de novo, tende a virar, né, uma polarização novamente, né, entre direita e esquerda, né? Então é uma questão que, assim, eu vou me meter agora, será que é o momento? Fica muito essa questão em aberto, né, vamos dizer assim. Eles estão jogando vários nomes aí, né, cara? Caiado, Ratinho Júnior, tá todo mundo jogando pra tudo quanto é lado nome aí. O centro tá desesperado pra tentar emplacar alguém, não sei se vocês estão percebendo isso aí. Tanto que eles falam, não, porque hoje o brasileiro, ele não quer mais o cara de esquerda, não quer o cara de direita, ele quer o cara ali do centro que dialoga com os dois lados, cara. Eu acho que ainda não, mas a gente pode pagar pra ver, mas eu acho que ainda não. Isso aí, esses extremos ainda vai falar muito alto nessa eleição, cara. Matheus, a gente falou um pouco de conexão, você falou de conexão agora há pouco, eu acho legal, é uma pergunta que eu preparei para todos os nossos convidados, né? É o seguinte, dentro do tempo que você trabalha com comunicação e trabalha com política, quais foram os segredos que você conseguiu descobrir sobre a arte de emocionar os eleitores? Aí eu vou puxar da minha veia artística de músico. O músico, ele tem vamos dizer, a gente já tem isso na genética, né, cara? De conseguir emocionar a audiência. Você que é guitarrista, né, Gabriel? Você já sabe o acorde que vai fazer o cara chorar, você já sabe. E isso eu acredito que nessa questão artística, pra mim trouxe muito. Foi um peso e eu acho que é um privilégio que a gente já sai na frente do resto da galera que não tem essa conexão. Você pegar um cara que a gente gosta muito aí, o João Santana, né? Que foi ele é um dos maiores maqueteiros aí do mundo, né, cara? Ele lançou um CD, é músico também e tudo. Você vê que ele puxa muita coisa artística, ele puxa muita coisa do cinema, né? Nós participamos até da palestra dele lá, muita coisa do cinema. Então a arte, cara, essa questão artística pra mim é o principal segredo. A gente cresceu no meio ali, aprendendo a emocionar as pessoas com DVD, com videoclipes, com música, né? E a gente traz isso pra política. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, no vídeo de abertura da campanha do Daniel. Eu precisava mostrar pras pessoas uma coisa que o Vitorino falou, o cheiro, né, da campanha já nesse primeiro vídeo. E o porquê que ele veio. Então a gente tinha que mostrar toda a história dele, vamos dizer assim, em 1 minuto e meio, cara. No padrão pra internet ali, em 2 minutos ali. E a gente conseguiu expressar tudo isso aí, trazendo. Eu trouxe muita coisa ali da música, de clipes, influência de clipes musicais, de coisa que eu trouxe, pra fazer esse vídeo. A gente conseguiu fazer um storytelling, né? Muito legal aí e conseguiu emplacar. Então acho que o segredo principal, e eu falo pra todo marqueteiro que tem dificuldade com isso, cara, vai assistir filme, vai ouvir um bom disco, entendeu? Vai ler bastante. Se você não gosta de ler, vai em série, filme, vai se influenciar, né, cara? Tem que buscar influência de tudo quanto é lugar. Você falou, me lembrou muito nesse seminário do Reboot que a gente foi, né? Teve a apresentação da campanha do Alisson Bezerra, né? E eu reassisti aquelas peças várias vezes. Tem uma parte específica da música em que eles usam a expressão para tratar dele como menino, chamando ele de menino. E eu cheguei a comentar isso, não me lembro com quem, mas comentei isso com alguém sobre como a escolha da palavra menino estava ali cumprindo uma função dessa, de emocionar, de capturar a emoção daquele eleitorado e criar essa imagem de um menino sonhador mesmo, sabe? E aí, conectava com a bolinha de gude, né? Exatamente. E era um pedaço do jingle, né? Você vê que, tipo assim, a bolinha de gude era uma ideia pro vídeo, mas o jingle estava conectado com aquela ideia, a importância de traçar uma linha estratégica que conecta tudo, né? Do jingle aos vídeos, à mensagem da campanha, ao slogan, ao símbolo, tudo, né? E isso, Gabriel, reflete na música. Você já produziu um disco seu? Já. Então, você produziu um. O que você pensou pra fazer a capa? O que você pensou pra fazer as letras das músicas, os acordes que você pôs? Tudo conecta.
Tudo tem que fechar um ciclo, uma história. É doido, cara. Isso aí, se você olhar ali, é que eu esqueci o nome da série agora. Foi uma série que a Tabata se inspirou ali na campanha de prefeito de São Paulo, que ela começou a usar umas jaquetas de couro e tal. Mas se você for ver até ela. Bom Dia, Verônica. Isso, Bom Dia, Verônica. Acho que é isso. Vou até anotar aqui. Ela usou essa personagem pra fazer e eu vi que outras candidatas também usaram, inclusive tava com a mesma. A Erika Hilton, por exemplo, cara, tava com a mesma jaqueta, pô. Então você vê que os caras buscam tudo da arte, tudo parte da arte, cara, entendeu? Então, uma dica essencial: vai ouvir música, galera, vai ver filme, vai se inspirar, entendeu? Pega ideia de tudo quanto é lugar aí, né? Porque se você pegar um filme ali, a gente fala dos 3 segundos do Reels pra segurar o cara 1 minuto e meio ali, 15 segundos no vídeo, né? Vamos dizer assim. O filme segura o cara 2 horas ali, velho. E aí? E termina 2 horas com o cara chorando a história que ele tava vendo. Pura conexão, né? E aí eu costumo dizer que o filme ele tem 2 horas, mas foram vários pedacinhos que foram construindo todo o storytelling para se conectar. Eu acho que isso é fundamental, cara. Mas o storytelling conecta, cara, não adianta, né? E assim, você falou sobre as etapas, os pilares, né? E uma das coisas que eu tenho dentro de mim muito enraizado é essa questão até do Vitorino, né? Do sensibilizar, mobilizar e motivar, né? Se a gente souber aplicar essa tríade, né, essa pirâmide dentro do período eleitoral de pré-campanha até o último dia da eleição, não tem como dar errado. É impossível dar errado. Agora, tem que saber executar as etapas, né? Passo a passo aí, entendeu? Matheus, fala pra gente, numa estratégia para ganhar a eleição em Minas Gerais, o que é que não pode faltar? Em Minas Gerais, o mineiro, cara, vamos dizer assim, ele já é desconfiadão. Não sei se vocês acompanham alguns influencers aí. Então ele é desconfiadão, ele fica sondando. Só que quando ele confia, ele se entrega, né? A gente recebe muito bem as pessoas. Uma coisa na estratégia que nunca pode faltar em Minas Gerais é os bastidores, né? O político, mostrar quem que ele é na casa dele, o storytelling ali, da gente pegar a história dele, da onde que o cara veio, porque nas cidades do interior eles perguntam assim, mas você é filho de quem? E isso, se você for pegar quantas cidades desse porte tem nessas 876 municípios, se eu não me engano, eu tenho que confirmar esse número depois. Mas vamos dizer que 700 é de cidade assim, cara. Tá entendendo que o interior de Minas, mas você é filho de quem? Mas você veio mas você trabalha com o quê? Então, principalmente, trabalhar o storytelling várias formas, né? Que storytelling não existe só uma forma de fazer. Tem storytelling tanto do candidato quanto das pessoas que conhecem ele e do público dele, né? Dos eleitores dele. E mostrar todo esse bastidor da vida dele. O mineiro, ele se interessa muito e ele pegou essa confiança, ele gostou, aí você já vai para suas pautas e vai conectando e tudo mais. Matheus Zani, para finalizarmos aqui, né? O que é mais encantador para você no seu trabalho como marqueteiro? O que te deixa assim mais fascinado, mais assim atraente? O que te deixa muito mais encantado, né? De maneira geral, assim. O que se tornou bem encantador para você hoje ter, né? Estar assim como marqueteiro, se posicionando, trabalhando, né? Perante aos políticos, né? Conta pra gente um pouco sobre essa questão aí, pra gente finalizar esse quadro de hoje. Cara, essa pergunta foi, pra falar a verdade, uma das melhores perguntas aí, que é o que nos motiva, né? E desde a música, cara, você trabalha com sonho de pessoas. E o político, ele tem um sonho de ser político, né? Não é todo mundo que quer entrar pra roubar, não é todo mundo que quer entrar pra fazer merda lá. O cara quer entrar pra mudar a vida da região dele, para mudar a vida, né, do país, do estado, da cidade, do bairro. E ele tem esse sonho. O que eu vejo, assim, a maior responsabilidade do cara ter entregado o sonho dele na minha mão, que essa é uma coisa que muitos não pensam nisso. Ele entregou o sonho dele, cara, nas nossas mãos ali. E a gente conseguir fazer esse sonho, conseguir cumprir a sua missão, e depois de 4 anos, você vê o reflexo que esse sonho causou na realidade daquele município, cara. O trabalho nosso, ele é muito importante, Jonathan, Gabriel, porque a gente muda a história de uma cidade, a gente muda a história de um estado, a gente muda a história de um país, cara. E isso é o que mais me conecta. A primeira paixão pelo país, a paixão pela minha cidade, a paixão, né, pelas pessoas. E a gente conseguir uma política mais justa, uma política, né, mais democrática ali, com mais diálogo, que tragam realmente benefício para as pessoas, que realmente faça o dinheiro das pessoas voltar para as pessoas, né? Não para o bolso de alguns, igual a gente vê aí historicamente, cara, né? A gente vê. Então a primeira questão
questão é essa, a confiança na responsabilidade de você mexer com o sonho de um político, de você ver que aquele sonho se tornou realidade, que era sonho de outras pessoas que esse político ganhasse, que esses sonhos de outras pessoas se tornaram realidade, que era o sonho dele talvez ter o que comer, um emprego melhor, um estudo para o filho dele e uma saúde de qualidade. Então isso é o que me motiva, a gente conseguir mudar a realidade de pessoas, conseguir mudar a realidade de uma história. Bacana demais, Matheus, e faço das suas palavras as minhas, porque quando eu tomei essa decisão de virada de chave, né, cara, lá atrás, quando ainda fotógrafo, mesmo assim, participando diretamente das campanhas, como fotógrafo, como eu bem disse, eu pude acompanhar, né, outros profissionais até da área que a gente via, né, trabalhando e atuando, né, quando a gente entrava na casa de Dona Maria, Seu João, e a gente podia acompanhar a história de vida das pessoas, né, e as pessoas, elas podem apostar, cara, a confiabilidade, né, da gente poder acreditar, né, e você vê que as pessoas, elas tomam para si aquilo dali como pertencimento do político, né? E a gente fazer isso, né? Essa sensação de contar histórias, né? E histórias, como você bem falou, né? O storytelling não é só do político, né? Mas também das pessoas para conosco, entendeu? Então, isso eu me emocionava. Confesso a você, eu estava aqui pensando muito qual seria a palavra que eu falaria, mas realmente é uma emoção de transmitir isso para as pessoas, quando a gente passava as peças, né, na TV, de você ver centenas e centenas de pessoas assistindo ali, né, toda aquela construção, aquela emoção, eu gosto muito, particularmente, sabe? E é o que nos conecta, né? Não é só aquele ego não, é o lance de cumprir a missão. Se você tá aqui nesse mundo aqui, cara, faz alguma coisa boa pra alguém, entendeu? Não fica só aqui enchendo o saco e querendo ferrar os outros, não. A gente tem uma missão muito maior que já transcende, né, todas as profissões, tudo quanto é coisa. Já que a gente tá aqui, Deus confiou da gente estar aqui, faz alguma coisa que presta pra alguém, já tá tudo certo. Por algum motivo nós estamos aqui, né? É importante que você falou, até assim, se a gente ainda não descobriu, é bom que a gente faça uma leitura e descubra, né, cara, qual é o motivo, o significado, né, de estarmos nesse mundo, né? Então é muito legal essa questão, assim. O que você falou, particularmente aqui, eu estava faltando palavras nesse momento, mas é porque realmente me faz pensar, né? O Jonatas de 2025 e o Jonatas de 2008, né, que tinha apenas 18 anos, mas que começou a enxergar a política, né, essa frase, essa fala é muito, né, do saudoso deputado, né, ex-deputado, né, que já não está mais entre a gente em memória de Joviana, né? A política é a ferramenta de fazer o bem, né? Então, assim, é uma questão de como você vai usar a política pública para mudar e impactar a vida das pessoas. Isso é que o político precisa entender. Qual é o objetivo dele entrar na política, né? Ou seja, quem é você na fila do pão e por qual causa, por qual bandeira você quer trabalhar, né? Para você, seja ser um amigo do bairro, né? O vereador, eu costumo muito, Gabriel, falar sobre isso. O vereador é amigo do bairro e o prefeito é o síndico da cidade, porque todo problema resguarda sobre o síndico e o vereador, sendo amigo do bairro, leva essa demanda para dentro do prefeito, né? Então, assim, obrigado, o Matheus. Você acabou de criar em mim um storytelling. Eu, assim, fico emocionado de poder lembrar toda a minha trajetória até aqui, assim, de luta, de batalha e poder dizer que, assim, a gente chega à conclusão que a gente está no caminho certo. Matheus, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente, conversando sobre Minas. É um prazer enorme te receber aqui. Você abrilhanta o nosso quadro de uma forma inenarrável. Então, muito obrigado, meu amigo Matheus Zani. Pessoal, eu queria agradecer vocês aqui pela oportunidade aqui, pelo quadro. Vocês estão de parabéns. A gente tem que trazer coisas novas para o marketing político ali. Eu acho que o marketing político ele tem que se renovar a cada dia que passa. E o xadrez eleitoral aí já foi um bom começo para isso. A gente pensar de forma estratégica, a gente pensar de uma forma para englobar o Brasil de fato, né? E a gente conseguir trazer verdadeiramente rostos novos aí para o marketing político aí e dar a mídia para o pessoal. Então vocês estão de parabéns aí nessa iniciativa de vocês. Sou apoiador sempre que precisar, né? Estou à disposição aqui para vocês, Jonatas, Gabriel. E muito obrigado por essa oportunidade aí. Já deixar um recado aí para todo político aí que não faz comunicação,
que não trabalha com a sua comunicação, fica esperto que enquanto você não está fazendo, seu concorrente está fazendo, e os 45 dias já foi mais que provado que não vai resolver o seu problema. Vamos que vamos. Bom demais, pessoal. Matheus, muito Beijão, obrigado. meu amigo. Valeu. Prazer demais estar aqui, te conhecer. E vamos pra cima aí, beleza? Vamos pra cima. Abraço. Valeu, irmão. Fique com Deus. É isso aí, pessoal. Acabamos de encerrar aqui o nosso primeiro quadro aqui do Xadrez Eleitoral. Tivemos o nosso convidado especial, Matheus Zani, que a gente pôde poder conversar aqui. Ele pôde contar um pouco sobre o estado de Minas Gerais na eleição de deputados. Falamos sobre vários personagens aqui, né? E é importante esse bate-papo aqui. A gente está construindo esse quadro para justamente falarmos de política, estarmos juntos na política. E é isso. Gabriel, suas considerações finais, mestre. É isso, é um prazer enorme estar aqui começando esse projeto novo. Eu espero que seja um projeto leve crescimento e compreensão sobre o cenário nacional, tanto para políticos, quanto para assessores, quanto para marqueteiros, quanto para consultores. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios, porque vem muita coisa boa por aí. A gente ainda vai conversar sobre pesquisa eleitoral, a gente vai conversar sobre estratégia digital, vai conversar sobre os estados do Nordeste. Tem muita coisa boa vindo aí. Eu espero a presença de todo mundo nos próximos episódios. Um beijo para vocês e muito obrigado pela audiência.